Oi, voltando aqui então. Por que eu estava falando aquilo no final? Porque me veio a ideia, né? Passeio noturno aqui no Kindle, para a gente comentar. Me veio a ideia de que, por exemplo, se a gente pensar na primeira metade do século XX, o que tem a ver com a segunda geração do modernismo brasileiro, que a gente vai começar também a falar dele com mais protuberância, vamos colocar assim. Perdão. O ser humano, ele antes, o que acontecia? Ele rompia muitas vezes com os limites da própria ideia de civilização. De que maneira que ele fazia isso? Utilizando a ciência, utilizando recursos da ciência, vamos pensar assim, para torturar e destruir. Olha o exemplo, os campos de concentração de Auschwitz. Os alemães, eles faziam experiências ali com os judeus. Então, o que a gente tinha na primeira metade do século XX? Por isso que a segunda metade é tão interessante e a gente pode fazer o casamento, de certo modo, dessa segunda metade com o século XXI. Como eu falei, o repúdio ao conhecimento absoluto. O século XXI está relativizando isso. Por quê? Porque até então o mundo era marcado pelos extremos. O indivíduo o que acontece? O indivíduo ele passa a ser um ser anônimo, essa é a grande verdade. Ele passa a ser um ser anônimo, descolado, de certa maneira, daquela coletividade tão apregoada pelo romantismo, tão exaltada, até mesmo pela filosofia, em certos momentos. A filosofia, ao mesmo tempo, ela critica e ela confere um certo protagonismo, né? Então, eu estou me referindo à ideia do indivíduo isolado. Esse indivíduo, ele se encontra a partir de um determinado momento. Se a gente for parar para pensar, vamos colocar o pós-guerra, o pós-segunda guerra, que é um momento ali definidor, né? Transformações significativas aconteceram no pós-guerra. Esse sujeito do pós-guerra, que é o sujeito que vai gerar tudo isso que nós estamos tentando delinear para vocês aqui agora, em termos de sujeito fragmentado, dissolvido, etc., foi um sujeito que se encontrou perdido, né, buscando alguma coisa. Buscando alguma coisa. Talvez buscando um alívio. Aí a ideia da música do Engenheiros. Buscando um alívio para esse constante desafio que é o desafio de sobreviver. Porque todas aquelas promessas ofertadas no pós-guerra, elas não foram cumpridas, se a gente for parar para pensar. As promessas que os Estados Unidos, por exemplo, ofereceram de mundo perfeito, de felicidade, enfim, aquilo tudo ali, se a gente for analisar, aquilo tudo a gente pode mais relativizar demais. Demais. Aquilo foi um artifício, foi uma armadilha. E a gente pode pensar também na ideia de sobreviver ao massacre da máquina capitalista também, que se adensou mais ainda,
e que nos exige cada vez mais. Aí a gente dá de cara com um personagem, vamos fazer o link agora. A gente está saindo desse sujeito do pós-guerra, né? Vamos fazer o link agora com o sujeito aqui, o personagem do Passeio Noturno. Que a gente descobre que ele é um sujeito... ele é um sujeito problemático, ele é um sujeito que ele procura um tipo bastante violento de alívio para suas dores imediatas. Então, no conto Passeio Noturno, parte 2, a gente pode observar algumas questões aqui, né? Vamos por partes, então. O primeiro parágrafo do conto, vamos fazer a leitura. Eu ia para casa quando um carro encostou no meu, buzinando insistentemente. Uma mulher dirigia, abaixei os vidros do carro para entender o que ela dizia. Uma lufada de ar quente entrou com o som da voz dela. Não está mais conhecendo os outros? Eu nunca tinha visto aquela mulher. Sorri polidamente. Outros carros buzinaram atrás dos nossos. A Avenida Atlântica, às 7 horas da noite, é muito movimentada. Aqui a gente pode perceber, assim, logo de início, a gente pode perceber um recurso que o Rubem Fonseca ele utilizava muito, que é a tentativa de se trazer, digamos assim, uma linguagem coloquial, cotidiana, para dentro de suas narrativas. A gente pode observar no primeiro parágrafo, ele inclusive repete o vocábulo carro, né? Quando um carro encostou no meu, nananã, abaixei os vidros do carro. É como se ele estivesse contando essa história. Porque um escritor, quando ele vai burilar o seu texto, ele vai retirando os excessos, ao estilo Graciliano Ramos, como a gente vai começar a ver amanhã. Só que o Rubem Fonseca, ele de propósito, ele vem e traz a sua prosa, digamos assim, ele traz a sua prosa o mais próximo possível da nossa realidade. Aí, continuando. Estiquei meu braço e ela colocou um papel na minha mão. Depois arrancou com o carro, dando uma gargalhada. Ele utiliza parágrafos curtos, né? Isso também a gente pode pensar, poxa, é interessante, é como se ele tivesse mostrando para nós um filme hollywoodiano, como se fosse um cinema com cenas curtas, rápidas. Isso também tem muito a ver com a sua estética. Ele se tornou muito reconhecido por isso também, né? Uma estética cinematográfica que ele colocou ali, que ele trabalhou em suas ficções. O nome da mulher é Ângela. Esse nome Ângela é interessante porque a gente pode fazer associação com a ideia de anjo, né? Mais para frente ele diz assim: liguei mais tarde, Ângela atendeu. Sou aquele cara, vejam só, sou aquele cara do Jaguar preto, eu disse. Você sabe que eu não consegui identificar o seu carro? Ela fala, aí ele diz assim, apanho você às 9 horas para jantarmos, eu disse. Aí ela vira e diz assim, espera aí, calma, o que foi que você pensou de mim? Então, mais uma vez aqui está imperando a questão do coloquial, né? Então, a narrativa é aquela que vocês leram, a gente tem o encontro ali dos dois, ele realmente a leva para jantar e ocorre ali um diálogo que serve para revelar um pouco mais desse personagem tão misterioso aí, vamos chamar de serial killer, né? A gente percebe que ele é um homem um tanto quanto rude, mas ele também é um sujeito
refinado. Então, assim, essa rudeza aliada ao refinamento, isso mostra, pelo menos é o que a gente pode entender, né? Que essa violência que nos é apresentada aqui, ela não é tão diferente assim daquela violência que a gente verifica no Feliz Ano Novo. Nós tomamos contato com duas instâncias dessa violência. A ideia que se apresenta aqui é a seguinte: existe a violência, ponto. De que modo ela vai ser utilizada, de que modo ela vai ser potencializada? Será que... A grande pergunta que eu faço para vocês, e até para mim mesmo, qual violência é a mais violenta? E por quê? Será que essa percepção que nós temos até da leitura dos contos, isso tem a ver com a gente também? O modo como a gente vê a violência, o modo como a gente a repudia, ficamos chocados, porque a gente tem duas instâncias aqui. As duas instâncias são terríveis, mas, sem sombra de dúvidas, tem a violência praticada pelo pobre e tem a violência praticada pelo rico. No caso aqui do passeio noturno, é a violência praticada pelo rico, pelo homem da classe média, pelo homem vencido pelo sistema, esse sistema capitalista que eu acabei de configurar para vocês aqui, né? Essa máquina capitalista que massacra ele é um sujeito aprisionado. Aí a gente pode fazer um link, eu ainda não vou falar disso hoje, porque não vai dar tempo, mas é aquela questão do Foucault que eu disse para vocês que tem As Palavras e as Coisas, e em outros livros dele também, né? Essa coisa da ideia de prisão. A prisão, muitas das vezes, ela não se estabelece somente lá no sistema prisional. A prisão, ela também está aqui fora. Nós estamos aprisionados também dentro das nossas respectivas prisões. Isso é muito interessante da gente se pensar. Da gente pensar. Qual seria a nossa prisão, né? No caso do conto aqui do Rubem Fonseca, a gente pode perceber que a prisão deste sujeito aqui é a prisão imposta pela vida de um modo geral. A família dele é uma prisão, o trabalho dele é uma prisão, a válvula de escape dele são os assassinatos. Só que neste momento do conto aqui em questão, a gente pensa que ele vai até deixar passar, porque ele se envolve com a moça, com a Ângela. Ele se envolve ali, ele tem ele tem uma relação ali de troca de informações. E ele se mostra para ela também, da mesma maneira como ela se mostra para ele. É claro que eles não se revelam tanto, mas a gente consegue notar que ocorre ali uma troca significativa. Mas isso não foi suficiente. Ele acaba matando a mulher. Ele mata a mulher. Para nossa surpresa, ele mata a mulher da forma mais violenta possível. Ele faz questão de passar com o carro por cima dela 2 vezes, né? Tem um trecho aqui que é bem representativo disso. Bati em Ângela com o lado esquerdo do paralama, jogando o seu corpo um pouco adiante.
E passei primeiro com a roda da frente e senti o som surdo da frágil estrutura do corpo se esmigalhando. E logo atropelei com a roda traseira, um golpe de misericórdia, pois ela já estava liquidada, apenas talvez ainda sentisse um distante resto de dor e perplexidade. Essa perplexidade que ela sentiu no instante final da sua existência é a perplexidade que ele deixou para nós como herança. Nós que somos leitores aqui do conto do Rubem Fonseca, nós nos perguntamos por quê? A resposta ela pode ser bastante simples. Ele faz isso como alívio imediato. Mas por que escolher este mecanismo da violência? Será que essa violência ela nos é colocada como a única alternativa? Nós vivemos a violência, cada um de nós vivencia essa violência. O fato de eu desligar a televisão para não ouvir os números crescentes do coronavírus, isso pode ser uma violência que eu esteja também praticando, porque eu estou me isolando do mundo. É uma violência informacional, é uma violência contra mim mesmo. É algo que revela a minha indiferença em relação ao outro. O fato de eu ir para a rua sem máscara, isso revela o quanto eu estou abraçando uma violência que é a que respiramos. Muitas das vezes não notamos isso, mas somos seres pautados por uma violência cotidiana, seja ela num grau extremado ou seja ela nos mínimos detalhes ali, enfim. Eu penso que a reflexão que a gente pode fazer, e que amanhã a gente vai desdobrar um pouco mais, porque amanhã a gente vai comentar o conto mais denso, né? o Feliz Ano Novo, é aquela questão, a violência ela nos torna seres incapazes de organizarmos a própria vida. Ela se impõe assim para nós, né? Ela retira o futuro das pessoas, né? É como se a gente tivesse o aqui e o agora. E essa violência que está aí, ela funcionasse como uma espécie de barreira e não nos permitisse seguir adiante, seja por medo ou por vontade de praticá-la, enfim. Bom, eu gostaria então de deixar essas reflexões com vocês. Eu finalizo aqui com o trecho final do conto, né, do Rubem. Quando cheguei em casa, minha mulher estava vendo televisão, um filme colorido, dublado. Olha que interessante. A mulher estava lá, anestesiada, né? Vendo um filme colorido, dublado. Duplamente filtrado, né? Colorido e dublado. Hoje você demorou mais. Estava muito nervoso? Ela disse. Estava. Mas já passou. Agora vou dormir. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Uma vez mais, a ideia de alívio imediato, né, gente? A gente tem que pensar essa violência como um possível paradigma. É um paradigma que também se instaura do outro lado da cidade partida, né? Não é só a violência do pobre, é a violência do rico também. É a violência como um elemento que unifica. É uma violência que vem de cima. Hoje em dia, vamos pensar nisso.
uma violência que vem de cima, oficializada. É a violência do calar a boca. Essa violência, até mesmo quando ela potencializa o silêncio, esse silêncio se torna um discurso de poder. Haja vista que é um silêncio ideológico, é um silêncio que nos maltrata. Então é isso, gente. Eu vou deixar com vocês aí essas reflexões, né? Amanhã a gente continua. Daqui a pouco vou entrar no Classroom para a gente poder colocar algumas questões ali, conversar um pouquinho, debater um pouquinho e vamos em frente, né? Amanhã a gente vai conversar sobre o Feliz Ano Novo e a gente vai falar um pouquinho sobre a geração de 30 na prosa. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, cuidem-se. Até a próxima.